Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a ira, dentro dos nossos estudos que tratam de restauração da alma e cura interior. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O que é a ira? A ira é o desejo ardente de corrigir, atacar ou destruir algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. A ira é um desejo ardente. Este desejo ardente não é maligno ou pecaminoso. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos chama a ser irados, mas não pecar. A advertência a não pecar esclarece que a ira não é pecado. Ao mesmo tempo, fica patente que a ira facilmente nos leva ao pecado. Existe o que podemos chamar de ira santa ou justa, ou ira pecaminosa, dependendo do caso. A ira santa ou justa acende contra a injustiça, expressa a revolta divina contra o pecado e contra tudo que difama o caráter e os propósitos de Deus. Nós, criados à imagem de Deus, também sentimos essa ira contra a injustiça. A pessoa que nunca sentiu esse tipo de ira provavelmente não anda muito próximo de Deus, porque muitas coisas nos deixam indignados, com sentimento de injustiça. A ira de Deus, a ira chamada de justa, distingue entre a ofensa e o ofensor. Deus odeia o pecado e ama o pecador. O pecado precisa ser corrigido, atacado e destruído. Mas precisamos fazer uma distinção entre a pessoa e os seus atos, e também com relação às suas atitudes e palavras erradas. A ira queima dentro de nós, sendo uma chama importante, mas perigosa. Corta as pessoas, mesmo sendo dirigida e controlada com precisão, também podem machucar. Na melhor das hipóteses, é um corte cirúrgico benéfico, mas ainda assim incomoda muita gente. A ira facilmente se torna pecaminosa. Isso acontece quando começamos a defender o nosso ponto de vista e o nosso ego, e não simplesmente corrigimos a injustiça. Quando atacamos alguém, ao invés de atacar o erro dessa pessoa. Quando alimentamos esta ira. E se alimentarmos nossa ira além de um dia, ela normalmente se tornará destrutiva ao invés de construtiva. Quando a chama da ira é alimentada, se torna um fogo que destrói, podendo destruir a injustiça, mas facilmente pode sair do nosso controle para também destruir as coisas boas. É igualmente o exemplo de uma grande floresta, quando uma pequena fagulha acende e queima tanto as coisas ruins como as coisas boas. Isso também acontece com a nossa ira. A ira santa ou justa normalmente procura corrigir o outro e não atacar nem destruir ninguém. Esta ira é uma expressão de um amor que quer o melhor para outra pessoa, que ela se torne cada vez mais como Jesus Cristo, realizando seus propósitos aqui na terra. Esse tipo de ira só procura destruir quando não há outra forma de restaurar a saúde das outras pessoas. Foi com esse propósito que a ira de Deus destruiu quase toda a raça humana, poupando apenas Noé e sua família para o novo começo. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 6. De forma parecida, Deus mandou destruir inteiramente cidades e povos de Canaã, sabendo que qualquer raiz que sobrevivesse
contaminaria o povo de Israel com a sua idolatria. Essa ação de Deus é parecida com a de um cirurgião que ataca e tira o órgão totalmente canceroso, sabendo que ao deixar uma parte acabará contagiando e destruindo a pessoa. Normalmente, quando atacamos ou queremos destruir alguém, é porque o nosso ego foi ameaçado ou alguém mexeu com nossa ferida. Quando nos sentimos atacados, existem duas respostas naturais: fugir ou atacar. A fuga se baseia no medo. O tema desse capítulo nós vimos na semana anterior. E o ataque se baseia na ira. Quando a ira se torna pecaminosa, queremos derrotar a outra pessoa. Podemos até raciocinar que é um assunto de justiça, mas está embutido o desejo de ver a outra pessoa sofrer. Quando a outra pessoa percebe isso, naturalmente ela foge de nós e nos ataca também. Se não soubermos superar e resolver a nossa ira, podemos acabar nos destruindo e também destruindo o outro. A palavra de Deus nos diz no Salmo 4, versículos 4 e 5 o seguinte: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Em Efésios, capítulo 4, versos 26, 27, 31 e 32, também lemos: Quando vocês estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. A ira é uma resposta a algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Precisamos discernir se o que nos incomoda reflete algo que Deus quer mudar em nós, ou se a fonte da dor é fora de nós e precisa ser corrigida ou mudada. A fonte da dor, para alguém ferido, não é simplesmente a situação atual, mas as experiências do passado que o deixaram supersensível a essa área da sua vida. Situações no presente repetem simbolicamente situações traumáticas do passado, reforçando os sentimentos negativos vinculados a tais eventos. Então, por que nos iramos? Nós ficamos irados quando experimentamos a injustiça. Nós ou outra pessoa com quem nos identificamos somos roubados de algum direito ou atacados injustamente. Também ficamos irados quando sentimos estresse. Nosso cansaço ou estafa nos deixam muito sensíveis a qualquer coisa, sem recursos emocionais para lidar com coisas normais da vida. Somos atacados e muitas vezes nos iramos. O nosso inimigo, o diabo, quer nos destruir, nos atacando ou usando outras pessoas para esse fim. Precisamos estar atentos se o ataque não é espiritual. E, por último, nós ficamos irados quando as pessoas tocam nas nossas feridas. São acontecimentos aparentemente insignificantes para outras pessoas, mas para nós tem um significado especial e às vezes isso nos leva a sentir uma grande dor, uma dor profunda e às vezes muito explosiva.
Nós nos iramos quando alguém ameaça nosso sentido de valor, nosso significado, nossa dignidade como seres criados à imagem de Deus. Às vezes, tal ameaça nos leva a fugir, outras vezes a confrontar em amor e outras vezes a atacar. Nossa ira pode acender quando enfrentamos outros agindo contra Deus, contra nós ou contra outras pessoas com quem nos identificamos. No primeiro caso, Deus pode cuidar de si mesmo, não precisamos defendê-lo. Ao mesmo tempo, precisamos defender a justiça, as viúvas, os órfãos, os pobres, os necessitados. Sendo fiel a Deus, Ele nos levará a expressar um ardente desejo de corrigir, atacar ou destruir o que ameaça a justiça. Quando as pessoas agem contra nós, precisamos distinguir se estamos defendendo nosso ego de forma doentia ou de uma forma saudável. Se for egocentrismo, precisamos nos arrepender, pois isso não é de Deus. Se for um ataque do inimigo, precisamos reconhecer isso e nos defender espiritualmente. A arma predileta de Satanás é a mentira, e muitas vezes expressa essa mentira ou meia-verdade, ou distorce a verdade para nos incomodar e por isso nos levar à ira. Quando nos sentimos feridos, nossa habilidade de discernir as mentiras do inimigo diminui. Nosso sentido de significado, nosso ego, fica muito mais fragilizado. Coisas pequenas podem nos derrotar. Acusações ridículas nos atingem facilmente, quando deveriam ser reconhecidas como mentiras simplesmente, e não penetrar no nosso escudo da fé e na nossa armadura espiritual. Se estamos vivendo num ambiente repleto de rejeições, normalmente precisamos sair dele para poder atender à cura das nossas feridas. Não temos força emocional para repelir os ataques constantes no presente e também lidar com as feridas do passado. Comprar a briga do outro também é muito perigoso se nos baseamos só na história dessa pessoa. Facilmente tomamos a ofensa do outro como sendo a nossa, sem perceber que existem dois lados da história, duas perspectivas no conflito. Assumimos um só lado e atacamos o outro sem ao menos refletirmos o que está acontecendo do outro lado. Nossa ira se acende ainda mais se percebemos que essa pessoa está sendo atacada por alguém ou alguma organização bem mais forte do que ele. Existem 3 objetos para a nossa ira: as pessoas, nós mesmos e Deus. Acima, falamos principalmente de ira contra pessoas. Essa ira é relativamente limpa em comparação com a ira contra Deus ou contra nós mesmos. Muitas vezes misturamos todos os 3, procurando punir todos os atos agressivos. E isso acontece com frequência para muitas pessoas e por isso elas vivem iradas. Como resolver a nossa ira? Precisamos saber como agir quando estamos irados. Em primeiro lugar, precisamos entender a nossa ira. O texto que nós lemos anteriormente fala: consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, para que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo e assim fiquemos irados. Precisamos entender a raiz da nossa ira, o que causa a nossa ira, quais são os elementos que nos mostram e que se apresentam sutis a ponto de despertar em nós essa ira. Então, esta é a forma de nós entendermos, primeiramente, a origem e o que causa esse problema em nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos expressar essa ira, não apenas entendê-la, mas expressá-la. Precisamos reconhecer as nossas emoções e também nos responsabilizar por elas. Não precisamos culpar ninguém. Os outros não são culpados de muitas coisas que nós mesmos poderemos resolver.
Mas, ao invés de atacar alguém dizendo, você me deixa muito irado, precisamos dizer, eu estou tão irado e preciso resolver isso. Porque aí a culpa não cai no outro, mas sim em você, a responsabilidade de vencer aquele mal. Existem algumas frases importantes que você deve mudar no sentido de vencer esse problema tão importante na sua vida, que é a ira. Por exemplo, quando existe a acusação, você me machucou, você deve transferir e trocar por eu me senti machucado. Isso tira a responsabilidade do outro e coloca em você essa responsabilidade de lidar com essa situação. Outro exemplo, se houver a acusação, você só se interessa por isso, você deve mudar para me parece que você tem mais interesse nisso do que naquilo. É isso mesmo que eu estou entendendo? Então, às vezes a forma de falar já muda a conotação, já muda a forma de entender. Quando você acusa alguém dizendo é óbvio que você quer fazer determinada coisa, você deve trocar por eu estou procurando entender os seus propósitos para isso. Você pode me ajudar nesse sentido? Então, isso vai te ajudar não apenas a entender a razão da ira, mas também expressar a sua ira de uma forma diferente e de uma forma mais tranquila. Com relação a Deus, nós devemos expressar também nossa ira para com Deus. Ele é Deus e sabe discernir isso. Ele vai entender também o nosso sentimento. Ele deseja que nós expressemos nossa dor e muitas vezes nossa raiva quando nós ficamos longe dele. Veja as seguintes expressões do salmista, lá no Salmo 10. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes diante de mim? Então, esta frase do salmista nos indica que o salmista estava também colocando diante de Deus, expressando diante de Deus a sua ira e a sua raiva e o seu desentendimento. E Deus, sendo Deus, vai tratar o seu coração e vai mudar a sua vida. Os salmos mais citados do Novo Testamento são os salmos 22 e 69. São gritos de um coração agoniado, refletindo os gritos de Jesus Cristo. Quando você estiver confuso e perturbado, cheio de emoções angustiantes, escreva uma carta para Deus, como fez o salmista. Ele vai ouvir e ele vai se interessar. E o ato de se expressar pode ajudar tremendamente a aliviar a dor que estamos sentindo. Entender e expressar a nossa dor e a nossa ira são passos indispensáveis para quem quer resolvê-la, para quem quer buscar a restauração da sua vida, para quem quer buscar a cura interior. Precisamos resolver a nossa ira. Quando nossa ira é egocêntrica, queremos defender ou exaltar a nós mesmos, precisando nos arrepender. E o arrependimento é importante porque nós percebemos o quanto nós ultrapassamos o limite e devemos voltar atrás. Quando nossa ira é justa, precisamos confrontar em amor, cheios do Espírito Santo, as pessoas que nos feriram. Precisamos, então, estender o perdão e a libertação de Deus para elas. Às vezes, não conseguimos resolver nossa dor ou a nossa ira porque damos ou pedimos um perdão barato, sem importância. Perdão barato não nos custa nada e nem faz restituição. Explicaremos sobre isso lá na frente quando falaremos sobre o perdão. Em resumo, a nossa ira precisa ser entendida, expressada e resolvida. Se diariamente estivermos atentos e não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, não teremos muitos problemas nessa área. Mas se carregarmos raiva por muito tempo,
os problemas se aprofundarão e precisarão de um aconselhamento mais prolongado para que haja cura. Se Deus está tocando a sua vida nessa área, procure ajuda agora. A raiz continuará crescendo e ficando mais difícil de tratar com o passar do tempo, aumentando cada vez mais as suas consequências destrutivas. Se você tiver problema nessa área, procure alguém especializado ou procure alguém que te dê uns bons conselhos para que você volte ao equilíbrio e que esse equilíbrio te ajude a vencer as várias dificuldades da vida. E que Deus te abençoe e te fortaleça e te livre da ira, em nome de Jesus. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa lição sobre a ira e te pedimos a tua bênção para que não caiamos também nas garras do inimigo e que possamos vencer em todos os momentos que estivermos irados e voltarmos atrás e retomarmos o nosso equilíbrio. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Abençoe a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, divulgue-a aos seus amigos e contatos. E que outras pessoas possam ter acesso à restauração da alma e também à cura interior. E que Deus te abençoe e te dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.